Quero ler com você, no dia de hoje, Atos capítulo 3, para a nossa reflexão, a partir do versículo de número 3, diz assim: Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Eu queria refletir com você um pouco a respeito desse texto, naquilo que talvez seja o que mais me chame a atenção em todo o contexto. É um contexto rico, mas de tudo que a gente pode tirar como proveito, como lição, como aprendizagem para os nossos dias, o que mais me chama a atenção é a postura de Pedro e João ao se depararem com alguém com uma necessidade extrema, vivendo absolutamente à margem da sociedade, com toda a sorte de frustrações habitando a sua alma. Pedro e João não têm a menor dúvida do que fazer. Eles são abordados quando iam a caminho do templo para orar, mas eles não criam, não geram uma falsa expectativa no coração daquele homem cheio de necessidades e cheio de frustrações. Pedro e João têm a convicção de que a verdade não pode gerar falsas expectativas, de que nós não somos agentes de uma esperança que não se concretiza. É por isso que Pedro e João dizem claramente para ele: prata e ouro não temos. Ainda que a necessidade daquele homem, naquele momento, fosse uma necessidade de esmola, de recurso, de dinheiro, de prata, de ouro, Pedro e João fazem questão de mostrar a ele que a realidade deles como discípulo não atenderia a necessidade ou a vontade primária daquele homem. Então eles são enfáticos. Eu penso que nos dias de hoje nós precisamos ser mais incisivos, mais claros e menos pactuantes com essas falsas expectativas de um evangelho que as pessoas por vezes apregoam e tentam fabricar no sentido de fazer com que as pessoas acreditem que nós tenhamos o que de fato não temos. O que você não tem não pode ser apresentado como sendo algo que você tem. Isso gera expectativa no coração de pessoas, e uma expectativa não cumprida provoca frustração. E a frustração é uma das grandes doenças da alma do ser humano. Eu queria te convidar a olhar para a segunda parte do texto, quando Pedro e João, chamando a responsabilidade para eles, o texto diz: olha para nós, disse Pedro e João, disseram Pedro e João. Isso representa e significa, simboliza para a gente, nos dias de hoje, a necessidade sim de chamarmos o olhar das pessoas, chamar a atenção das pessoas para nós. A gente precisa chamar a responsabilidade de resolver os problemas das pessoas sem criar falsas expectativas. Então Pedro e João, quando tiveram toda a atenção daquele homem, que diz o texto, fitando os olhos neles, olhando fixamente, firmemente, então Pedro e João não tiveram dúvida mais uma vez e disseram: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso damos a você. Querido, o que a gente precisa de fato, de verdade, nos dias de hoje, nessa sociedade que a gente vive, é reconhecer o que não temos para não gerar falsas expectativas, mas é entregar completamente o que temos. Porque aquilo que temos é que vai, em nome de Jesus, o Nazareno, fazer as pessoas se levantar, fazer as pessoas serem curadas, dar a elas a oportunidade, a segunda, a terceira, a quarta chance de se porem de pé para caminhar de novo. E o texto revela para nós isso. No final de tudo, aquele homem que tinha uma série de necessidades, ele fica tão impactado por aquilo que ele recebeu, por aquilo que os dois discípulos, sem tentar fazer qualquer engano com ele, entregaram tendo, ele se põe de pé. E o texto diz que ele começa a saltar, segue a Pedro e a João em direção ao templo, e ali dentro do templo, num lugar absolutamente de um ambiente religioso, num ambiente metódico, de um ambiente até frio, ele começa então a testemunhar, a compartilhar e a se alegrar por aquilo que Deus havia feito através daqueles dois homens. Os dias de hoje nos chamam a viver essas experiências, ou essas experiências
todo o tempo, com todo tipo de pessoas que nós temos encontrado no nosso caminho, nas nossas trajetórias. Esse é um chamado do Evangelho, para mim e para você.